Instrumentos para avaliação e compreensão das famílias no contexto da atenção primária à saúde. Olá a todos! É com grande prazer que iniciamos esta apresentação sobre instrumentos para avaliação e compreensão das famílias no contexto da atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, APS, desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e prevenção de doenças, atuando na comunidade de forma integral e contínua. Nesse contexto, entender as condições e as necessidades das famílias é essencial para fornecer cuidados adequados, personalizados e eficazes. Hoje, vamos explorar ferramentas que nos ajudam a mapear e compreender as condições socioeconômicas, psicológicas e de saúde das famílias que atendemos. Esses instrumentos nos permitem identificar as necessidades, vulnerabilidades, elaborar estratégias de intervenção e promover o fortalecimento da rede de apoio de saúde social. Ao longo da apresentação, discutiremos algumas escalas amplamente utilizadas, como a escala de risco familiar de Coelho, Genograma, Ecomapa e APGAR, que oferecem uma visão detalhada da realidade das famílias. A análise dessas dinâmicas familiares contribui para o planejamento de ações que atendem de forma integral e singularizada às demandas de cada unidade familiar, fortalecendo a saúde coletiva e o vínculo com a comunidade. Neste vídeo, esperamos proporcionar uma visão mais ampla sobre como essas ferramentas podem ser aplicadas no dia a dia da APS. Acompanhe-nos para entender como melhora a qualidade do cuidado e impactando positivamente a vida das pessoas atendidas. Introdução à ferramenta Escala de Risco Familiar de Coelho. Neste vídeo, vamos conhecer o modelo de estratificação de risco familiar desenvolvido por Coelho e Savassi, que visa identificar os fatores de risco mais relevantes dentro das famílias, conhecidos como as sentinelas de risco. Essas sentinelas podem ser aspectos biológicos, psicológicos ou sociais, e têm a capacidade de impactar diretamente a saúde da população, influenciando no seu perfil de morbimortalidade. Segundo os autores, é necessário avaliar as sentinelas de risco familiar considerando sua relevância epidemiológica e sanitária, além de seu potencial impacto na dinâmica familiar, que pode incluir mudanças no uso dos serviços de saúde, efeitos socioeconômicos, nas relações dentro do núcleo familiar e no ambiente de trabalho. São atribuídos scores de risco ou pontuações para cada uma das sentinelas de risco, com base na ponderação da relevância que possuem no manejo das famílias consideradas de risco no território. Operacionalização. Após a coleta das informações na visita domiciliar, atendimento, os profissionais devem contabilizar e somar as pontuações de cada sentinela e chegar ao resultado do risco familiar por grupo de pontuação obtida: baixo risco, médio risco e alto risco. Observações importantes. As sentinelas de risco são cumulativas por pessoa. Por exemplo, se a família possui 2 ou mais hipertensos, o score de risco será contabilizado 2 vezes. As equipes precisam estar atentas para situações peculiares que modificam a leitura dos fatores de risco apresentados, pois, uma vez detectadas áreas com alta prevalência para certas variáveis, como a baixa condição de saneamento, recomenda-se que ela seja desconsiderada para fins de pontuação de risco, passando a ser classificada como área de risco para aquela sentinela. É fundamental que as equipes revisem o risco familiar periodicamente ou a cada modificação percebida no território. Escala de Coelho-Savassi e comparação da localização nas fichas do Sistema de Informação da Atenção Básica e do eSUS. Acamado. Toda pessoa restrita ao seu domicílio, por falta de habilidade, e ou incapacidade de locomoção por si só a qualquer unidade de saúde. Score de risco. 3. Deficiência física. Defeito ou condição física de longa duração ou permanente que dificulta ou impede a realização de determinadas atividades cotidianas, escolares, de trabalho ou de lazer. Score de risco. 3. Deficiência mental.
defeito ou condição mental de longa duração ou permanente que dificulta ou impede a realização de determinadas atividades cotidianas, escolares, de trabalho ou de lazer. Score de risco 3. Baixas condições de saneamento. Saneamento implica no controle dos fatores do meio físico do homem que podem exercer efeitos prejudiciais à sua saúde. A partir da ficha A do CIAB, é pontuada pela presença de ao menos um dos seguintes itens: lixo a céu aberto, água sem tratamento e esgoto a céu aberto. Score de risco 3. Desnutrição grave. Percentil de peso para menores de 7 anos de idade menor que 0,1 e peso muito baixo para a idade, peso muito baixo para a idade, proposto pelo CISVAN. Score de risco 3. Drogadição. Utilização compulsiva de drogas lícitas ou ilícitas que apresentem potencial para causar dependência química, álcool, tabaco, benzodiazepínicos, barbitúricos e drogas ilícitas. Score de risco 2. Desemprego. Situação na qual a pessoa não esteja exercendo nenhuma ocupação. Não incluir na avaliação férias, licenças ou afastamentos temporários. A realização de tarefas domésticas é considerada ocupação, trabalho doméstico, mesmo que não seja remunerado. Score de risco 2. Analfabetismo. Pessoa que, a partir da idade escolar, não sabe ler nem escrever no mínimo um bilhete, ou que sabe apenas assinar o nome. Score de risco 1. Menores de 6 meses de idade. Lactente com idade até 5 meses e 29 dias. Score de risco 1. Maiores de 70 anos de idade. Toda pessoa com mais de 70 anos completos. Score de risco 1. Hipertensão arterial sistêmica. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros e pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros em indivíduos que não usam medicação antihipertensiva. Score de risco 1. Diabetes mellitus, grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos. Score de risco 1. Relação morador-cômodo. Número de cômodos na residência dividido pelo número de moradores do domicílio. São considerados cômodos todos os compartimentos integrantes do domicílio, inclusive banheiro e cozinha, separados por paredes, e os existentes na parte externa do prédio, desde que constituam parte integrante do domicílio, com exceção de corredores, alpendres, varandas abertas, garagens, depósitos. Score de risco: se maior que 3 pontos, se igual a 1 e 2 pontos, se menor que 1 ponto. Tabela para a pontuação dos scores de risco e resultado do risco familiar. Score familiar total: 5 ou 6 pontos, risco familiar, R1, um risco menor. 7 ou 8 pontos, risco familiar, R2, risco médio. Acima de 9 pontos, risco familiar, R3, em risco máximo. Com a aplicação da escala em todas as famílias, a equipe passa a ter maior compreensão sobre a relação entre os determinantes de saúde e as situações vividas por elas. Além disso, a escala oferece subsídios para a equipe destinar tempo e metodologias de intervenções diferenciadas, conforme os riscos apresentados pelas famílias de seu território de abrangência, buscando ter uma agenda de prioridades de acordo com o princípio da equidade. Dessa forma, é possível visualizar a distribuição dos fatores de risco e a estratificação das famílias nas microáreas, para melhor direcionamento do trabalho da equipe e dos agentes comunitários de saúde, ACSS, por meio da estratificação de risco familiar realizada, aprimorando a agenda assistencial e de visitas domiciliares, por meio da priorização das famílias e da gestão do cuidado das condições de saúde avaliadas. Introdução à ferramenta Genograma. Agora vamos conhecer o Genograma, uma ferramenta gráfica que representa a história do sistema familiar em um determinado momento.
Através dessa representação, é possível identificar os membros da família e suas relações, além de observar padrões de comunicação, barreiras e aspectos emocionais e comportamentais que se estendem por várias gerações. Vamos entender como o genograma pode ser uma ferramenta valiosa para analisar a dinâmica familiar e auxiliar no diagnóstico e acompanhamento no contexto da saúde. Introdução à ferramenta Ecomapa, Sistema Ecológico. Introdução à ferramenta Ecomapa, Sistema Ecológico. Neste momento, vamos falar sobre a ferramenta chamada Ecomapa. Ele é uma representação gráfica que nos ajuda a visualizar as ligações de um indivíduo ou de um membro da família com as pessoas e estruturas sociais ao seu redor. O Ecomapa é como um retrato de um momento específico da vida, e por ser dinâmico, ele pode ser refeito sempre que houver mudanças significativas nas relações desse indivíduo ou família com o seu meio. Quanto mais conexões a família tiver, maior será a sua capacidade de receber apoio e fortalecer sua rede de suporte. A seguir, vamos entender melhor como essa ferramenta funciona e como pode ser útil na análise das relações familiares e sociais. Como elaborar o Ecomapa? Passo 1. Defina o indivíduo índice e os membros da família. Cada membro deve estar claramente identificado com o nome ou relação de parentesco. Passo 2. Identifique as estruturas sociais e redes externas. Adicione outros círculos ou formas representando as estruturas sociais externas que têm impacto na vida do indivíduo. Isso pode incluir amigos, vizinhos, escolas, trabalho, igreja, grupos comunitários, profissionais de saúde, entre outros. Passo 3. Conecte os elementos. Use linhas para conectar o indivíduo aos membros da família e às estruturas sociais. Passo 4. Classifique e analise a qualidade das relações. Classifique a qualidade das relações com base na proximidade e na intensidade. Passo 5. Adicione detalhes e observações. Após concluir o mapeamento, acrescente detalhes adicionais, como notas sobre situações específicas, eventos significativos ou contextos que possam explicar certas relações. Introdução à ferramenta Apegar Familiar. Agora, vamos falar sobre uma ferramenta amplamente utilizada na avaliação da dinâmica familiar, a Apegar Familiar. O Apegar Familiar é um instrumento simples e eficaz, desenvolvido para avaliar a funcionalidade da família, ou seja, como ela lida com os desafios cotidianos e a qualidade de suas relações internas. Essa ferramenta é fundamental no contexto da atenção primária à saúde, pois oferece uma visão rápida e objetiva sobre a estrutura familiar,
permitindo que os profissionais da saúde compreendam melhor os fatores de apoio e de tensão dentro do núcleo familiar. O nome APGAR é um acrônimo que representa 5 aspectos importantes da funcionalidade familiar. A de adaptabilidade. Como a família lida com mudanças e adapta-se às situações de crise. P, de participação. Qual o nível de envolvimento de cada membro nas atividades familiares e nas decisões do grupo? G, de grupo. Como a comunicação e as relações interpessoais acontecem dentro da família? Existe um clima de apoio ou de conflitos constantes? A de afetividade. Qual o grau de apoio emocional e carinho entre os membros da família? R, de resolução de problemas. Como a família enfrenta e resolve os problemas que surgem, principalmente aqueles relacionados à saúde e bem-estar. O apegar familiar é uma ferramenta fácil de aplicar, com uma pontuação que varia de acordo com a percepção do próprio indivíduo sobre a sua família, e pode ser realizado em consultas de rotina. Ao aplicar essa ferramenta, o profissional de saúde pode identificar rapidamente as áreas de maior vulnerabilidade familiar e, assim, direcionar as intervenções de maneira mais eficaz. Neste contexto da APS, o uso do apegar familiar é uma forma de promover um atendimento mais completo e sensível às necessidades das famílias, contribuindo para o fortalecimento das relações familiares e, consequentemente, para a melhoria da saúde e do bem-estar dos indivíduos atendidos.